Olá, boa tarde a todos. É com grande prazer que o Sincep Maranhão participa desse processo democrático, nesse momento tão importante para a comunidade acadêmica do Instituto Federal do Maranhão, Campus Imperatriz. Queremos agradecer também a participação dos candidatos neste momento ao vivo conosco no debate, Alielson Botelho, Lauro Pinheiro, Simone Aquino e Sirdênio Rodrigues. Eu sou Mônica Brandão e nesta tarde temos o debate dividido em 6 blocos. Eu vou explicar agora como será a dinâmica do nosso debate. No primeiro bloco será feito um sorteio em que os candidatos eles serão nomeados e classificados entre A, B, C e D. A partir do segundo bloco, o candidato A vai fazer perguntas para o candidato B, C e D. E assim vai seguir no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto bloco, assim que todos façam perguntas entre si. E o último bloco do nosso debate será destinado às apresentações das considerações finais de todos os candidatos. Todos de acordo? Sim. Sendo assim, seguiremos agora com o sorteio. Eu vou compartilhar com vocês a tela para que a gente faça o sorteio da ordem entre os nomes dos candidatos A, B, C e D. Vocês estão vendo a tela? Sim. Ótimo. Então, os nomes dos candidatos estão aqui na ordem alfabética e agora eu vou fazer o sorteio para saber qual será a ordem das apresentações. Então, temos como resultado, primeiro, professora Simone. Só um minuto. Simone, a candidata Simone vai falar sempre representada pela ordem A, primeira. Depois, Sirdênio Rodrigues. Como candidato B. Como candidato C, Alielson Botelho. E como candidato D, o senhor Lauro. Neste primeiro bloco, então, do nosso debate, interromper o compartilhamento agora da tela, para iniciarmos com as considerações iniciais, conforme o planejamento do debate. A partir deste momento, pela ordem de sorteio, que foi acabado de organizar, os candidatos terão 3 minutos de fala com as considerações iniciais. Começaremos, então, a partir de agora, com a candidata A, a candidata Simone. O seu tempo vale a partir de agora. Boa tarde, eu queria só que desligasse o microfone que está dando eco. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de cumprimentar todos os colegas candidatos, professor Lauro, professor Alielson, professor Sirdênio. Dizer que estamos dando esse momento para falarmos que somos candidatos, por acreditarmos na experiência, né? E falar um pouco sobre o meu perfil. Eu sou formada em processamento de dados, especialista em web e mestre em engenharia elétrica com área de concentração em ciência da computação. Já tenho experiência no IFMA por já estar há 14 anos. E estamos nesse desafio de lançar nossa candidatura por acreditarmos que já temos experiência na área de gestão. Já trabalhamos aí a um convite que nós tivemos no setor de pesquisa, onde nós criamos o setor, né, e trabalhamos por 2 anos nesse setor, orientando trabalhos, coordenando eventos, né?
Então, a gente já tem experiência nesse aspecto. Uma outra coisa que eu gostaria de falar foi que ajudamos a implantar o campus de Grajaú. É um campus onde não se tinha nada e nós aprendemos a fazer um pouco de tudo. E nesse campus nós passamos por ser diretora de ensino e diretora geral. Contamos então com mais experiência. A partir daí, voltamos à Imperatriz para assumir a chefia do departamento de ensino superior. E também nós trabalhamos como conselheira, né? Fui conselheira no segmento discente, representando os nossos colegas discentes. Então, acreditamos hoje que temos condições de ser diretora-geral do Campus Imperatriz. Acreditamos que a experiência nesse momento conta bastante. Nós estamos num momento muito difícil político, então nós precisamos de ter experiência, tá? E esse é o que a gente quer levar. Eu gostaria de dizer que nós queremos ter um clima pacífico no nosso campus. Contaremos com a ajuda de todos os colegas servidores para apoiar, para ajudar na nossa gestão. Ouviremos os alunos, ouviremos os colegas professores, técnicos administrativos, todos terão livre acesso conosco, e nós gostaríamos muito de contar com o apoio de todos os colegas na nossa gestão. Então, eu gostaria de dizer que vocês terão livre acesso a mim, tá? Para o que for preciso, para fazer os nossos projetos, para poder seguirmos com as nossas propostas. E nós temos aí posto para vocês várias propostas de ensino, para pesquisa, para extensão, para inovação, tá? Candidata, desculpa interromper, o seu tempo foi finalizado. Muito obrigada. Seguiremos agora, então, com o candidato B, senhor Sirdênio Rodrigues. Simone, por favor, desculpa, o seu áudio está ligado e está interferindo na chamada. O meu áudio? O seu áudio, isso. Ok. Durante a apresentação, o seu áudio está ligado e fica interferindo, entendeu? Ok, irei desligar. Muito obrigada também pelo alerta. Então, seguimos agora com o senhor Sirdênio Rodrigues para as considerações iniciais do porquê que o senhor quer ser o diretor do Campus Imperatriz do IFMA. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Primeiramente, boa tarde. Agradecer a Deus por esse momento, tá? Um momento bonito, democrático, onde temos aí pessoas que colocaram seus nomes para a comunidade acadêmica e poder escolher o novo diretor-geral. Como é uma live, um debate já voltado mais para servidores, a maioria já me conhece como professor Sirdênio, professor das disciplinas de Economia e Administração, e como a gente já tem um tempo de casa, não vai ser necessário estar citando as atividades que a gente já desempenhou. O que eu quero focar aqui é o perfil do diretor. Essa minha candidatura, ela não partiu de um grupo. Eu estou aqui para representar o Instituto, representar o campus. Eu acredito que o perfil de diretor-geral tem que ser um profissional que tenha acesso, tanto para professores, como para o segmento administrativo e como para alunos. Nós precisamos resgatar essa união. Se fala tanto de união, mas às vezes se coloca situações de grupos. E, nesse momento, eu acredito que esse não é um ponto interessante para essa situação totalmente atípica que a gente tem. Para ser diretor, tem que se ter tempo de casa, tem que se ter experiência, tem que se ter vivência das atividades que acontecem dentro do campus. E, por isso, eu estou me dispondo a colocar aqui meu nome para ser escolhido como diretor-geral. O perfil de diretor é esse, é de união, de trazer as pessoas, conversar, ter diálogo, não se criar atrito no nosso ambiente de trabalho. Esses são pontos importantes. Às vezes nós falamos tanto entre nós mesmos que somos servidores, ou até mesmo com os alunos, que para votar é preciso se ter consciência, é preciso se conhecer candidatos, é preciso ver as propostas. Então, todas as propostas que eu venho colocando no meu plano de gestão, elas são propostas realizáveis. Inclusive, eu sei como resolver essas situações.
situações que só podem ser resolvidas como diretor-geral. Não adianta se colocar os problemas em cima de diretorias de ensino, coordenações, diretorias de administração. O papel do diretor-geral é esse, é direcionar. Então, nós não podemos viver num sentido de discursar uma coisa e não exercer a prática. Nós precisamos mostrar para todos que esse momento é de união. Nós devemos caminhar numa única direção e o papel do diretor-geral é esse, é te dar direcionamento. Todas as atividades que nós desempenhamos dentro do Instituto sempre são voltadas na última fala, quando a pessoa diz o que o diretor-geral escolheu. Então, o diretor-geral, ele representa a instituição. Tem que se ter esse perfil. Obrigado. Mônica, teu áudio não está saindo. Tem que ligar e desligar. Ok, agora deu certo e foi mais rápido. Resolvido. Seguimos, então, com as considerações iniciais do candidato C, Alielson Botelho. Olá, boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer ao Sindicato de Servidores Públicos Federais no momento onde a gente possa exercer a nossa cidadania e democracia. Sindicato que sempre lutou pelas causas dos trabalhadores da educação federal, sempre nos ajudou, sempre foi para a rua em momentos difíceis, como o ano passado, e estivemos juntos, junto com o Sindicep. Tá? Meu nome é Alielson Botelho, sou professor de Química do Instituto Federal do Maranhão, campus Imperatriz, sou graduado em Química pela Universidade Federal do Maranhão e mestre em Química Analítica também pela Universidade Federal do Maranhão. Tá? Colocamos nosso nome à disposição da comunidade escolar, entendendo que nós temos hoje, né, condições para, pelo menos, gerir os diversos problemas que a nossa instituição apresenta. Tá? Dentre vários desses problemas, tem problemas que não são, que caíram no nosso colo, como a conjuntura nacional, que também não ajuda. Né? Nós temos um Ministério da Educação que ajuda-nos a ter problemas, na verdade. Tá? Temos uma questão política, um problema político gravíssimo no nosso país, de ingerência política. Tá? Temos um problema de ordem sanitária, da qual dizima diversos de nossos familiares, amigos, colegas, conhecidos, vizinhos. Né? Um problema que ele, até hoje, ele ainda não tem solução, mas brevemente o terá. Tá? É nesse contexto que a gente entra numa eleição para a direção de campus, tá? De altíssima importância, devido à sua posição no eixo histórico de hoje. Tá? Nós temos problemas dentro da nossa instituição de cunho pedagógico gravíssimos. Tá? A ingerência pedagógica, nós não seguimos os planos que nós mesmos traçamos. Tá? Nós não seguimos uma cartilha da eficiência administrativa regida pela nossa Constituição. Nós não trabalhamos de forma eficiente dentro da administração pública. Tá? Alguns atos são feitos à margem. As relações institucionais nossas estão cada dia vez mais atabalhoadas, nós não temos respeitabilidade na cidade. Então, eu coloco meu nome à disposição para buscarmos isso. Tá? Além disso, nosso Instituto Federal, ele tem um nome a zelar, ele tem um objetivo claro, que é de ofertar educação básica, técnica e tecnológica de qualidade, não apenas oferecer por oferecer. Tá? Então, hoje nós temos uma defasagem imensa. Nós, até hoje, nunca oferecemos um curso na área de pós-graduação, seja ela lato sensu ou estrito sensu. Então, hoje, nós temos um momento para nós debatermos isso, por que não foi criado e quais são as soluções para que esses cursos, por exemplo, sejam oferecidos e os problemas que nós temos, que são graves, sejam equacionados. Obrigado, boa tarde e um bom debate a todos. Seu áudio. Seguimos, então, neste momento, e após a finalização do seu tempo, com o professor Lauro Pinheiro para as considerações iniciais. Olá, boa tarde a todos. Eu cumprimento aos demais candidatos, professora Simone, professor Alielson, professor Sirdênio. Nós temos hoje um campus que precisa urgentemente de um diretor presente. Tá? E eu me disponho, coloco meu nome à comunidade para ser esse diretor presente. De modo que
Eu tenho uma experiência já na área de administração, que é a minha área de formação. Eu tenho a graduação aqui na UEMA, eu sou imperatrizense, e tenho um doutorado em administração pela Federal da Bahia. E tenho um mestrado em desenvolvimento regional na linha de economia na UFT de Palmas. De modo que eu já comecei na vida profissional já desde cedo, desde 18 anos eu já trabalho, aos 19 anos eu já estava no banco, e aos 20 anos em banco eu já era subgerente. Então, aos 23 anos eu já estava dando aula para o ensino superior, eu iniciei minha vida docente no ensino superior, me identifiquei, vi que é uma vocação minha, eu sou vocacionado para a sala de aula, eu adoro ser professor, tá? Então, eu vi que saí do banco para isso, para investir na minha carreira docente, consegui passar no concurso, desde 2008, que eu sou no Instituto Federal, passei quase 2 anos no Tocantins, e desde 2010 que eu estou em Imperatriz. Em Imperatriz, eu fui afastado para fazer mestrado e doutorado, né? Qualificação é um processo importante dentro do desenvolvimento de uma instituição. É óbvio que uma instituição ela não desenvolve se não tiver os profissionais qualificados, qualquer área. Então, trabalhei em banco, trabalhei gestor de uma empresa que prestou serviço para a prefeitura na área de tecnologia por 3 anos. Trabalhei em 2 faculdades em Imperatriz como professor e coordenador de curso na área de administração. E eu coloco meu nome à disposição da comunidade para diretor-geral, pensando numa perspectiva mais comportamental, trazer todo o corpo discente, o corpo docente, a comunidade, os pais dos alunos, para vivermos para traçarmos um só caminho. A gente precisa urgentemente falar uma mesma língua, se comunicar como comunidade, saber se comunicar com os nossos servidores. A gente vive uma atualidade de silêncio profundo da direção, a gente não sabe o que acontece, tem que ficar indo atrás, tem que perguntar. E a minha proposta é justamente estar presente, é comportamental, é estar presente, é saber liderar, é trabalhar um ensino mais de qualidade e retornar à nossa origem, naquela questão da respeitabilidade que nós tínhamos na sociedade, tá? Então, a gente precisa também do fator técnico da gestão. Eu sou gestor, eu sou administrador e tenho experiência nessa área e gostaria de contribuir com o desenvolvimento do nosso campus para isso. Obrigado. Ok, tempo finalizado neste momento. Seguimos, então, com o segundo bloco agora do nosso debate. Finalizamos o primeiro bloco das apresentações iniciais das propostas dos candidatos. E neste bloco, por ordem de sorteio, a candidata A, Simone Aquino, vai fazer perguntas para todos os demais candidatos na mesma ordem A, B e C. Cada candidato terá 3 minutos para responder a pergunta. Depois, a candidata Simone, ela terá 1 minuto e 30 segundos para a réplica, e depois o candidato que estiver na vez para responder terá 1 minuto para a tréplica. A partir de agora, então, professora Simone, a senhora pode iniciar fazendo a pergunta para o candidato B, o candidato Sirdênio Rodrigues. Professor Sirdênio, nós sabemos que os institutos federais, eles estão pautados no pilar do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação. Quais são suas propostas, professor, com relação à pesquisa e à inovação? Três minutos para a resposta a partir de agora. A parte da pesquisa, ela anda atrelada ao ensino. Nós não podemos ficar só em sala de aula. Então, no nosso plano de gestão, nós pensamos muito em fomentar as atividades de pesquisa, principalmente na parte de bolsas, tá, de auxílios para os projetos que existem dentro do campus e os que ainda podem acontecer também. Nós temos professores altamente qualificados e que muitas vezes também não têm divulgação das atividades que eles realizam. Nós temos professores com várias patentes, inclusive temos professores dentro da instituição que conseguem recursos externos e muitas vezes isso aí também não vai divulgado. Claro que a gente não pode ficar também dependendo só de recursos de reitoria ou do próprio orçamento do campus. Nós temos que buscar parcerias público-privadas, trazer o mercado local para dentro da nossa instituição, as empresas, as indústrias, mostrando os projetos que nós temos. Esse período, por exemplo, a empresa Júnior de Ciência da Computação,
ela poderia estar desenvolvendo um projeto aí voltado para pesquisa e extensão nessa época de política, quem sabe o marketing digital. Eu já até conversei isso aí com o pessoal da Jobs, inclusive, porque eles têm toda a regularização da situação. Quando a gente coloca uma única saída, a fonte de recursos vindo da reitoria, a gente meio que prejudica o andamento das coisas. E quando você cria canais alternativos para subsidiar essas atividades que vão ser desenvolvidas dentro do campus, nós temos como trazer uma melhoria e uma projeção, tanto para os alunos, que vão ser inseridos no mercado de trabalho de acordo com a questão prática que eles vão estar desenvolvendo através disso aí, como para o nome da instituição em si. Então, o que falta hoje são boas práticas, projetos inovadores que a gente possa mostrar. Nós temos coisa boa dentro do Instituto, mas nós nos afastamos do mercado, tanto do setor comercial como do setor industrial, e nós precisamos resgatar esses princípios aí. Como é que a gente vai fazer isso? Melhorando os canais de comunicação, chamando os empresários, as grandes indústrias que nós temos, montando o conselho diretor, para nós termos aí esse direcionamento, justamente nessa conversa, nesse diálogo entre direção geral e as empresas que existem dentro da nossa cidade e até mesmo na região. Hoje o Campus Imperatriz está afastado e falta isso, falta esse processo de comunicação aí. Quem é que consegue fazer esse princípio? Diretoria geral. Então, estando na diretoria geral, nós temos a abertura tanto para o pessoal da associação comercial, o pessoal da associação industrial, temos como voltar também um olhar para a questão das visitas técnicas, que são importantes, a extensão que vai envolver a comunidade local, tudo isso aí são aspectos principais no nosso plano de gestão. Ok, tempo finalizado neste momento. Candidata Simone, 1 minuto e 30 segundos para a réplica. O seu microfone está desativado, candidata. Desculpa. Concordo com o senhor, professor Sirdenho, acredito que essa linha mesmo que nós temos que seguir. Já fui coordenadora desse setor e eu tenho um carinho especial e sei o quanto é importante a gente lançar influenciar os alunos, os servidores, tanto os professores como os técnicos administrativos, incentivar eles a fazer pesquisa. A gente sabe que o ensino é muito importante, conteúdos são muito importantes, mas a pesquisa, ela é muito importante também. Ela faz com que o aluno possa ser um aluno independente, né? Faz com que os nossos professores, os nossos técnicos administrativos possam até mesmo trazer recursos para o nosso campus, coisa que a gente precisa. A gente tem vários professores aí que fazem pesquisa, a gente tem que dar a sementinha, implantar a sementinha dessa pesquisa, sabe? Isso é muito importante. E na nossa gestão, nós vamos implantar um comitê de pesquisa, extensão, inovação, para quê? Para que juntos a gente possa, aquelas bolsas que não forem contempladas pelos agentes de fomento, porque às vezes a gente não consegue, né, CNPq, CAPES, FAPEMA, assim, a gente quer fazer com que esse comitê possa avaliar e dar orientações para que a gente possa também financiar, fomentar os alunos que não consigam ser aprovados. Desculpa interromper. Seu tempo finalizou, o tempo de réplica. Seguimos, então, com a réplica. 1 minuto, professor Sirdenho. Concordo com a professora Simone nas colocações dela. O que está faltando é a visibilidade do que é trabalhado dentro do campus Imperatriz. Tá? Quando a gente faz um comparativo aí com outras instituições, a gente vê que os projetos que são trabalhados aí, às vezes, em campos menores, não desmerecendo esses outros campos, mas o respaldo dos projetos que eles fazem, o dimensionamento que existe em outras cidades aí, que são menores do que Imperatriz. Então, nós, enquanto segunda maior cidade do estado, nós não podemos permitir que essa situação ocorra. Nós precisamos dar essa imagem do aluno, dos projetos que acontecem dentro da instituição, para o mercado local. A comunidade precisa estar sabendo o que é trabalhado dentro do instituto, porque nós não temos só sala de aula, nós temos todas as outras práticas que são exercidas aí, temos projetos bons, temos uma horta que é trabalhada lá por alunos, temos vários trabalhos de química,
Temos professores renomados aí na área. Candidato, desculpe interromper, tempo também para seguirmos as regras do nosso debate. Então, candidata Simone, agora a senhora faz a pergunta para o candidato Alielson Botelho. Professor Alielson, com relação ao sistema... Tá dando eco aí, Alielson. Teu som. Professor Alielson, com relação ao nosso sistema de esgoto do nosso campus, que é um problema grave que nós enfrentamos, tem água de esgoto na cantina, escorrendo ao lado do auditório, com odor insuportável, né? Temos as fossas sépticas contaminando o lençol freático. Professor, eu gostaria muito de saber o que você pretende fazer para nós conseguirmos resolver esse problema. Tempo de 3 minutos a partir de agora. Professora Simone, obrigado pela pergunta. Não é só isso, nós temos um bloco que foi construído para abrigar os cursos superiores. Lembro que eu fui professor desse curso de celulose e papel, que funcionou no bloco onde hoje tem o curso superior de física. A maioria das salas funcionou lá no curso de física. E tem um banheiro que ele nunca foi utilizado devido ao esgoto voltar para o banheiro, o erro, né, acho que do projeto que foi feito lá. Então, em relação ao esgoto, esse é um dos, né? Quando nós temos uma chuva muito grande, como já ocorreu aos anos anteriores, a frente do instituto ele fica completamente alagado. Não temos um sistema que funcione de drenagem rápida, para que nós tenhamos um acesso mais fácil ao campus. Em relação ao que a senhora colocou, atrás da nossa cantina nós temos praticamente o esgoto a céu aberto, não é o entupimento, é o esgoto a céu aberto. Inclusive, no contrato que nós vamos fazer com a empresa que vai ser responsável pelo restaurante, dentro do nosso contrato, nós vamos colocar que ela cuide do seu esgoto. Tá? Ela precisa tomar conta do seu esgoto. Tá? Dentro dessa perspectiva ainda da questão do esgotamento sanitário, acredito que tanto a questão do esgotamento sanitário quanto a prospecção que nós temos de água hoje, né, elas precisam ser completamente revistas, reprojetadas para o atual cenário que nós temos. Nós temos hoje bem mais alunos do que na época que foram construídas, então a demanda hoje aumentou e nós não temos nenhuma manutenção em todo o sistema de esgotamento sanitário, nem no sistema de captação de água. Por várias vezes durante o ano passado nós tivemos problemas que nós não podemos utilizar a água do nosso poço porque estava contaminada, com óleo da bomba, com água sem qualidade, muitas vezes a falta d'água. Então isso precisa ser reprojetado, precisa ser readequado para a nossa atual situação. Dentro dessa situação se encaixa também a utilização dentro dos laboratórios. Eu mesmo trabalho com laboratórios que não tem água. Eu mesmo ia atrás de registro para cá, registro para lá, e não temos. Tá? Em algumas situações, o problema não é o recurso. Tá? Não é o recurso. Tá? É apenas a vontade do gestor em buscar uma parceria com uma loja próximo que consiga nos atender, que consiga dar um patrocínio de uma torneira, ou então um mangote para que o esgoto da pia seja lançado dentro da sua tubulação de acesso. Então, são coisas básicas, que passam, não é recurso, é vontade de fazer. E essa vontade nós temos, nós vamos fazer e nós vamos tirar o campus dessa imundície que ele está hoje. Ok, seu tempo finalizou neste momento. Seguimos, então, com a réplica de 1 minuto e 30 segundos. Bom, professor, concordo com o senhor, realmente esse é um problema. Está dando eco. Alô? Oi. Concordo, esse é um problema muito grave que nós enfrentamos. Realmente é muito ruim quando a gente chega no campus e às vezes a gente se depara com aquele odor forte, né? Os alunos, os servidores, os visitantes, isso não é uma coisa boa. E eu digo que nas nossas propostas a gente pensou muito nisso. E nós queremos fazer um trabalho de manutenção predial, tá? Nós vamos trabalhar com uma comissão que nós queremos formar e pedir ajuda dos nossos colegas engenheiros, nossos colegas arquitetos,
que nos ajude nos projetos de infraestrutura para o campus. Nós vamos precisar muito de ajuda. Ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. E eu digo a vocês, meus colegas engenheiros, arquitetos, nós vamos precisar de fazer projetos nos mais vários aspectos, nas questões do banheiro, na questão do esgoto, nas questões de acessibilidade. E eu quero criar uma comissão dos nossos professores, engenheiros, arquitetos, nossos colegas servidores arquitetos, que nos ajudem nos projetos de infraestrutura. Nós precisamos melhorar, e é com esses projetos, com o estudo que os engenheiros vão fazer e vão dar nossas orientações, é que nós vamos resolver esses diversos problemas, inclusive esse do esgoto, que é um problema sério. Okay. E também os problemas... Tempo finalizado neste momento. Seguimos com a tréplica de 1 minuto. Pois bem, professora, a senhora tocou num ponto bem importante. E como eu tinha colocado, a questão não é só o recurso. O professor me antecedeu, ele colocou muito bem que a gente não deve ficar esperando o cair do céu. O cair do céu, para mim, é esperar que o governo federal tenha o bom senso de investir mais. E o governo não vai investir mais, mas, pelo contrário, ele está cortando nossas verbas. Então, nós temos que sair de dentro dos 4 muros e buscar iniciativa privada, buscar parcerias, buscar os empresários da cidade que tanto acham, tanto respeitam a nossa instituição, mesmo com todos os seus problemas. Empresários que já falaram, eu quero ajudar, mas a gestão não vai até isso. O nosso diretor de administração, ele não vai ficar dentro de uma sala escondido, ele vai ficar na cidade, atrás de parcerias. Tempo finalizado, muito obrigada. Seguimos, então, para a última rodada deste segundo bloco do nosso debate, onde a candidata Simone vai fazer pergunta para o candidato Lauro Pinheiro. Professor Lauro, nós sabemos que a cada ano, vários alunos com determinadas deficiências, não só os nossos alunos surdos, ingressam em nossos cursos, devido à política de inclusão do IFMA. Com relação ao atendimento educacional especializado, eu gostaria de saber, professor, qual a sua proposta para atender esses alunos? Candidato, seguindo agora, desculpa, candidato Lauro, seguindo com um tempo de 3 minutos a partir de agora. O áudio do senhor está desativado, por favor. Eu vou recomeçar o tempo, só um minuto que eu vou recomeçar a partir de agora. Tá bom. Obrigado pela pergunta, professora Simone. Hoje, nós vivemos essa realidade. Por exemplo, nós temos no curso do ProEja 192, a turma 192, a última turma agora, no turno vespertino, tem um aluno totalmente cego, tá? Não é só uma questão estrutural no ponto de vista da estrutura física, mas a questão estrutural do ponto de vista da estrutura humana. Como atender essas pessoas que têm necessidades educacionais específicas. Por exemplo, o aluno totalmente cego, que eu falei, já durante os 2 meses que nós tivemos aulas, antes de entrar esse período de recesso da pandemia, ele não teve um acompanhamento, não teve a contratação, não houve a solicitação para contratar o profissional para acompanhar ele, só foi solicitado 1 mês e meio depois de iniciar as aulas. Tamanho atrapalhada que deu e tudo. Então, vamos lá. Da minha proposta, o que não pode faltar é a acessibilidade. A gente tem que ter uma estrutura física acessível. Tem que ter o tapete para os deficientes visuais se guiarem dentro da instituição. A gente tem que ter as rampas, né? As rampas que é uma promessa antiga e que a gente não tem. Nós temos hoje elevadores parados. Elevadores parados nos blocos e é um desperdício do dinheiro público. Isso é uma verdade. A biblioteca nova foi construída, a rampa parece que não tinha sido projetado, foi colocado depois, uma rampa muito grande, muito ineficiente para subir. Estava falando agora há pouco do banheiro, o banheiro novo, da biblioteca nova, que nem inaugurou, ele já está interditado. A gente abre a torneira do mictório e a água começa a brotar de baixo. Então, a água muito fétida, né? É uma água de esgoto.
Então, assim, só para entender que a gestão ela precisa pensar no todo, não é uma coisa tão simples, não é algo tão delicado e tão pontual, é complexo e a gente tem que olhar para o todo. Então, vamos lá, a estrutura física ela precisa de uma atenção especial urgente, porque a gente tem alunos lá dentro que precisam dessa acessibilidade. Segundo, a gente tem que pensar na estrutura humana que vai atender essas pessoas. Nós temos os intérpretes, nós temos toda uma estrutura, mas a gente precisa de mais pessoal para acompanhar. Porque alguns deficientes precisam de uma pessoa que senta do lado dele na aula e assiste todo o curso ao lado dele, que são os ledores, né? Para quem tem deficiência visual, para quem tem deficiência auditiva, precisa ter uma pessoa do lado. Então, a nossa proposta, a nossa gestão, ela vai trabalhar com prioridade, porque é uma realidade que nós temos, e é uma prioridade tanto da estrutura física como da estrutura humana. A gente vai trabalhar nesse aspecto. Obrigado. Ok, o tempo finalizando, daqui 2 segundos, agora. Finalizou, então seguimos com a réplica de 1 minuto e 30 segundos. Muito bem. Nas nossas propostas, uma das coisas que a gente vai fazer é implantar a sala de recursos com atendimento educacional especializado, né? Hoje nós temos um laboratório, mas é mais para os alunos com deficiência auditiva. E nós entendemos que nós precisamos criar não só para os deficientes auditivos, né? Então, nós queremos criar uma sala para as outras deficiências, tá? Para os deficientes visuais, autistas e outros, tá? Então, nós queremos criar uma sala que dê condições para essas outras deficiências. Também está nas nossas propostas fortalecer o NAPNE, né, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais. E para isso, gente, nós vamos precisar do apoio dos intérpretes, né, da tradutora de braille, né, de todos os técnicos da área de educação, pedagogos, tais, né? Então, nós vamos precisar do apoio de várias pessoas envolvidas para nos ajudar. Então, eu quero contar com todos vocês para me fortalecer nesse aspecto, porque isso é muito importante. A acessibilidade, e eu peço a ajuda de todos os servidores, técnicos administrativos, que nos ajude a conseguir fazer com que isso aconteça no campus. Tempo finalizado neste momento. Seguimos, então, para a tréplica de 1 minuto. Ok. Concordo, a gente tem que fazer essa estruturação pessoal e essa estruturação física, né? Mas nós temos hoje uma gestão em que ela não tem como prioridade esse trabalho. Ele não enxerga o trabalho da atenção dada aos deficientes e às pessoas com necessidades educacionais específicas. Então, assim, hoje nós temos o diretor de ensino e o diretor de administração atuais que ele apoia, a gestão atual ele apoia, ela não fez isso, né? Então, eu queria saber, na tréplica da senhora, assim, já a pergunta foi para mim, mas eu também queria saber, assim, como é que isso se trabalha, uma ruptura e não pensar numa continuidade, a partir do princípio que toda a gestão atual está lhe apoiando, né, nessa perspectiva. Já concluí, pode passar a palavra, obrigado. Finalizamos o bloco, infelizmente a pergunta não será respondida pelas regras do nosso debate, e finalizamos agora, então, o segundo bloco do debate. Seguimos, desta vez, com o candidato B, professor Sirdênio Rodrigues, iniciando fazendo pergunta para a candidata Simone. Pode? Sim. Professora, no seu plano de gestão, a senhora cita em um ponto lá, abre aspas, vou ler aqui, combater o desperdício e reduzir os custos com energia elétrica. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como isso realmente vai ser efetivado. 3 minutos para a resposta, a partir de agora. Muito boa pergunta, professor Sirnene. Eu agradeço você ter feito essa pergunta. É o seguinte, gente, a gente sabe, e é um problema grave que nós temos no campus, em relação à conta de energia elétrica. E é um dos custos maiores que nós temos hoje no campus. Acho que a maioria dos servidores sabem disso.
Diversas vezes a gente encontra centrais de ar que fica ligado de um dia para o outro, e quando chega no outro dia, então gastou energia a noite inteira, né? Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos também, dentro do nosso projeto, da ajuda dos nossos engenheiros, da comissão que nós vamos ter, que eles é quem vão nos orientar, que vão nos dar as orientações de como nós vamos proceder, está dentro das nossas propostas, a gente vai fazer... escutar esses servidores para nós podermos fazer algum sistema que nos ajude. Inclusive, uma das coisas que nós queremos fazer é implantar a energia solar, tá? A gente sabe que é uma coisa que é totalmente possível, é algo que já está acontecendo em outras instituições, né? Em outros institutos federais, inclusive no Maracanã, agora já está chegando lá a energia solar, voltaica. Então, eu gostaria muito que isso aconteça aqui no nosso campus, e nós vamos atrás das condições. Como nós vamos atrás das condições? Fazer parceria com as empresas, vermos se temos condições dentro do nosso orçamento de atrás disso, de colocarmos aqui no nosso campus, sim, para gerar energia solar. Eu acredito que temos total condição para isso, e quem vai me ajudar nisso são os nossos professores engenheiros eletricistas. Eu peço ajuda dos engenheiros eletricistas, dos nossos alunos de engenharia elétrica, para nos ajudar nisso, tá? Isso aí é algo que nós vamos precisar, da ajuda de todos. Ninguém faz nada sozinho, e eu não vou fazer com a ajuda dos servidores e dos alunos, tá certo? Obrigada. A senhora passa o tempo de quase 1 minuto que ainda restou? Ainda tem? Ainda tem. Tá. Ainda tem 45 segundos. Então tá. Então é isso. Eu gostaria também de dizer que esse aspecto da energia elétrica a gente vai resolver, e a gente vai resolver com a ajuda dos nossos colegas engenheiros eletricistas, com certeza, tá? E é isso que eu queria falar. Só isso. Tudo bem. Tudo bem, seguimos então. O tempo foi finalizado em 2 minutos e 39 segundos. O senhor, professor Sirdênio, tem 1 minuto e 30 para a réplica. Tá. Existe uma lei que é pouco divulgada para a comunidade, que as empresas de distribuição de energia, elas podem investir em até 3% do faturamento total anual delas em energias renováveis para instituições públicas. Eu, particularmente, conversei com o diretor Josafá, do campus Araguatins, do IFTO, e eles montaram um projeto lá de placas solares, que foi no valor de 1,5 bilhão, e esse 1,5 bilhão, ele vem de recurso extra, justamente das empresas de distribuição de energia. Eles conseguiram montar lá em 2018, eu já, em conversa com o diretor Josafá, ele já demonstrou a situação de parceria, orientação e acesso a todo o projeto para que a gente possa verificar e implantar esse tipo de sistemática aqui no nosso campus, tá? Então, assim, em tempos de vacas magras, é importante essa situação de buscar ideias inovadoras e correr atrás realmente para que a gente traga benefício para a nossa instituição. Então, na nossa proposta, nós temos isso aí, já temos a parceria conversada, tá? Mas só dá para realmente fechar estando na diretoria geral, já serve para fazer tipos de experiência, acompanhamento por parte aí dos alunos da engenharia elétrica para observar como é isso. Então, é um orçamento todo extra, que não gasta R$1 do orçamento do campus. Ok, tempo finalizando agora. Seguimos, então, para a tréplica de 1 minuto. Avisa, 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto. Tá. Muito boa a resposta do professor Sirdênio. É isso mesmo, professor. Tudo que a gente tem que fazer é trabalhar unido, criando parcerias, o máximo que a gente puder fazer de parcerias com as empresas, para a gente conseguir recursos extras. A gente tem que ir atrás dos políticos, né? A gente sabe que quando a gente vira diretor-geral, a gente precisa, às vezes, ir atrás dos políticos com emendas parlamentares, e aí nós vamos fazer isso. E eu acredito que nosso campus Imperatriz já está no momento de implantação, sim, de conseguirmos recursos extras mesmo, para colocarmos a energia solar,
né, que é a tendência hoje, né? Então, nós vamos fazer de tudo para conseguirmos esses recursos com as empresas, com essas parcerias, e fazermos com que os nossos alunos do curso de Engenharia Elétrica e os nossos professores de Engenharia Eletricista nos ajudem nesse projeto, que eu acho que tem tudo para dar certo, tá? Nós acreditamos nisso. Obrigada. Agora sim, fechou bacana. Tempo finalizado, exatamente, 1 minuto e 1 segundo. Seguimos, então, com o terceiro bloco do nosso debate, onde o candidato Sirdênio agora vai fazer pergunta para o candidato Alielson Botelho. O senhor pode fazer a pergunta, professor Sirdênio? Pode sim. Professor Alielson, como instituição de ensino, a gente sabe das necessidades de qualificação aí dos servidores, os professores, os tais. Isso aí é necessário para a gente estar podendo oferecer serviço de qualidade para os nossos alunos, né? Para ser específico, eu gostaria de falar assim, em relação ao segmento técnico-administrativo. Qual é a proposta de qualificação para esses servidores, né? Qual é o seu olhar para a categoria? 3 minutos para a resposta. Ok, professor. Dentro de todas as nossas propostas, né, a valorização do servidor, ela é um pontapé inicial, tá? Pois eu particularmente acho que a situação em que nós nos encontramos, nós percebemos que existe uma baixa estima do nosso servidor, existe uma desmotivação do nosso servidor. E isso reflete no trabalho executado e no resultado que nós vamos obtendo nas diversas avaliações, seja ela do MEC, seja a principal avaliação, que é a avaliação da classe estudantil. Tá? A classe estudantil, ela está achando o nosso trabalho horrível. Tá? E isso passa pela valorização e a motivação do professor, que é gratuito, isso não precisa de recurso. Tá? Isso não precisa de recurso. A maioria esmagadora dos nossos servidores, professores, técnicos administrativos de educação, pedagogos, eles trabalham por vocação, trabalham porque gostam de estar ali e ali é sua segunda casa. Tá? E acredito que a motivação, ela passa também por oferecer a qualificação. Essa qualificação na nossa gestão, nós vamos iniciar um programa de qualificação pedagógica para todos os servidores técnicos administrativos, para quem ainda não entendeu onde eles estão, entenda que nós estamos dentro de uma instituição de ensino, para o ensino e para a sociedade. Tá? Alguns servidores talvez ainda não tenham essa compreensão. Tá? Então, nós vamos fomentar a pós-graduação, de fato, para nossos servidores, buscar parcerias para mestrados, para doutorado, vamos credenciar nossos professores doutores nos programas que nós temos na nossa região, que é a rede Nordeste de Biotecnologia, que é a rede Bionor, a Renorbio, e nós vamos credenciar também nossos professores na rede Bionorte de Ciência e Tecnologia, das quais as duas confluem com que é a Amazônia Legal. E isso para valorizar o nosso servidor. E os nossos técnicos administrativos, eles vão ser a ponteira dessa nossa proposta. Acredito que a valorização que passa pelos servidores, tá, ele vai gerar a motivação para o seu trabalho e, com certeza, nós vamos ter um acréscimo disso no nosso ensino, na qualidade do nosso ensino e no produto final que nós temos para a sociedade, que é uma pessoa qualificada, formada e humana. Obrigado. Tá? Mas, assim, ainda tem um tempinho, né? Então, nesse caso, eu vou passar, eu vou para a reta. Obrigado. Então, finalizamos o seu tempo de resposta, ainda faltando 10 segundos, mas vamos passar para a réplica de 1 minuto e 30 com o professor Sirdênio. Tá. Essa minha fala, ela vai de forma mais direta para o segmento administrativo. Eu fiz um levantamento com o setor de pesquisa institucional e dos 91 técnicos que nós temos lá dentro da instituição, identifiquei que apenas um tem doutorado e nem trabalha no nosso campus, ele está em outro local. Temos ainda lá servidores com ensino fundamental. E, assim, é necessário, é extremamente urgente investir no nosso segmento técnico administrativo. Nós, professores, já temos meio que essa situação de seguir a carreira de qualificação na questão de mestrado, doutorado, mas
e temos, assim, uma condição até mais acessível para sair da instituição, como é o caso aí de vários profissionais. Mas o segmento administrativo tem que se olhar, tem que se ter um olhar diferente para essa categoria, porque são servidores que muitas vezes têm que passar o dia todo dentro da instituição, tem uma carga horária totalmente diferente, tem atividades, e nós sabemos também que os técnicos administrativos estão envolvidos em vários serviços dentro do nosso campus, né? Se não tiver a parte financeira, de gestão de pessoas, os laboratórios. Então, assim, na minha gestão, nós teremos um olhar diferenciado, valorizando realmente a categoria dos técnicos administrativos, tá? Obrigado. Ok. Finalizando o tempo agora, seguindo para a tréplica de 1 minuto. Ok? Professor, inclusive no nosso projeto, nossa proposta de fazer uma qualificação na área de ensino é justamente porque o setor que menos tem servidores para ajudarem é no ensino. Tá? No setor de ensino, acho que é o setor que tem menos profissionais, servidores. E nós temos servidores qualificados na área de ensino. E precisam estar motivados para acampar junto com a gente, encampar a defesa da bandeira do ensino, que é a prioridade da nossa gestão, tá? É a prioridade da nossa gestão. E a capacitação dos servidores vai ser esse ponto para ajudar-nos dentro desse setor, que ele é crucial. Se o ensino não funciona, pode funcionar tudo, mas não vai ter o resultado esperado. Acredito que esse seja o ponto. Obrigado. Ok, tempo finalizado. Então, para finalizar agora o terceiro bloco do nosso debate, a pergunta do professor Sirdênio para o professor Lauro Pinheiro. Professor Lauro, levando em consideração aí o contexto de contingenciamento de recursos, né, que é uma realidade que o Campus Imperatriz e outros institutos já estão passando aí há um bom tempo, tem algum planejamento aí na sua gestão para alternativa de recebimento de outro tipo de orçamento? Por exemplo, como é que o senhor vai trabalhar a fonte 250 na nossa unidade de gestão? Ok, 3 minutos. Obrigado, professor. No meu plano de gestão, tá ligado? Tá. No meu plano de gestão, eu coloco isso de forma muito clara. A gente vive hoje um período que a gente costuma chamar de vacas magras, né? Desde o ano passado, a gente vem com contingenciamento de recursos de modo a trabalhar perspectivas diferentes. Nós vivemos hoje no contexto de se vitimar. Ah, mas é o diretor-geral que deveria fazer isso, não eu. Mas por que você não tomou a iniciativa? Por que não explicou à comunidade que poderia ter feito isso? Na minha gestão, não vai ter esse processo de se vitimar, de me vitimar, ou vitimar a minha gestão, porque a reitoria não tem dinheiro, porque o campus não tem dinheiro. A gente vai buscar parcerias. Isso é um carro-chefe da minha gestão, é buscar parceria de modo a trazer recursos em todas as áreas, não só investimento. O recurso externo ele vem com investimento, mas a importância das parcerias ele se concentra geralmente na troca de serviços. Por exemplo, atualização de laboratórios, isso não é uma novidade dentro do campus. O professor João Neto, que vai me acompanhar nesse processo, vai estar à frente junto comigo, ele coloca que, na época que na gestão do professor Moraes, também não tinha dinheiro e todos os laboratórios foram reformados, foram atualizados através de parcerias institucionais, através das empresas. E ele que tem um mercado aberto, já conhece as representatividades industriais e do mercado, vai nos apresentar esses empresários e a gente vai trazer para dentro. Por exemplo, podemos, através da prefeitura, através de parcerias, reformar todos os banheiros. A gente não precisa de dinheiro do campus para fazer isso. A gente tem um parque esportivo que poderia ser usado para ceder para empresas, por exemplo, fazerem torneio de futebol. Em troca de quê? Vamos reformar os banheiros, vamos fazer a limpeza dos ar-condicionados, vamos trabalhar uma perspectiva da estrutura física que nós estamos fazendo. Por exemplo, a gente tem um setor de odontologia que a gente vai ter que trabalhar parcerias. A gente tem a psicologia, que a gente pode trabalhar parcerias, assessoria de comunicação, assessoria da área de direito, a gente pode fazer parcerias, tudo através de parcerias, serviços
e que a gente não precisa contratar. A gente não precisa tirar dinheiro do bolso. A gente vai, através de parcerias, abrir para campos de estágio e essas parcerias, abrir através das parcerias os campos de estágio. A gente tem essa preocupação na gestão de movimentar. O gestor ele tem que sair das quatro paredes, ele tem que sair do gabinete, ele tem que se comunicar com a comunidade e ele tem que se comunicar especificamente com a comunidade interna. A partir daí ele começa a trabalhar formas diferentes de se conseguir dinheiro sem necessariamente ser através do Instituto. Obrigado. Ok, desculpa interromper, que finalizou o seu tempo. Agora temos 1 minuto e 30 para a réplica do professor Sirdenho. Tá. Através do uso da fonte 250, a gente pode utilizar o sistema de arrecadação própria para gerar orçamento para atender as diversas demandas que a gente tem dentro do campus. Como, por exemplo, orçamento aí que a gente pode converter para custeio, para arrumar justamente esses banheiros, as manutenções que são necessárias, né? Podemos converter isso aí para auxílio ao estudante. Inclusive, uma justificativa para a gente estar colocando dinheiro no Tesouro e fazendo esse resgate orçamentário, até mesmo para depois a gente justificar a nossa independência para a realização do próprio seletivo. Por quê? Porque o seletivo de aluno hoje ele é utilizado de forma sistêmica, e às vezes a reitoria ela não autoriza, nós fazemos de forma independente. Então, utilizando a fonte 250, que é uma fonte de arrecadação, a gente pode entrar com a contrapartida com a reitoria. Quem sabe com isso aí a gente pode até utilizar para formar a nossa fundação, né? Futura fundação aí para estar realizando concursos seletivos e etc. Da mesma forma, as outras fundações que utilizam nosso estabelecimento, a gente pode converter esse recurso que eles podem ajudar a gente para essa fonte 250, entendeu? Obrigado. Ok, ainda teria 10 segundos, mas seguimos então para a tréplica de 1 minuto. Então, vamos lá. Em relação, por exemplo, às fontes de recurso próprio, né? Através, por exemplo, de multas da biblioteca que o aluno atrasa, é uma fonte de recurso muito pequena, perto das necessidades do IFMA, né? Do campus. O campus é um campus muito grande, muito complexo. A gente tem quase 200 servidores, mais de 1.500 alunos. A gente tem os técnicos terceirizados que trabalham lá dentro. Então, juntando tudo, é uma comunidade de quase 2.000 pessoas que o diretor-geral vai estar à frente, né? Vai estar liderando. Então, na perspectiva financeira, a gente precisa focar em conseguir recursos extra instituição, porque a instituição realmente está passando por um momento mais complexo, mais difícil. Então, o trabalho do diretor-geral ele tem que ser esse olhar para dentro do campus e olhar para fora, mas nunca perdendo de vista o que é mais importante, o nosso ensino. Obrigado. Ok, tempo finalizado exatamente em 1 minuto. E finalizamos assim também o terceiro bloco do nosso debate. Seguimos iniciando neste momento o quarto bloco, em que o candidato Alielson Botelho vai fazer perguntas para os demais candidatos. Então, iniciando, o professor Alielson, pergunte para a professora Simone. Ok, professora Simone, vamos lá. Em relação ao ensino, tá? Em relação ao ensino, quais são suas propostas para melhorá-lo, haja visto que os planejamentos mais importantes para os setores estão sendo deixados de lado, o PDI e o PPI, tá? Onde constam, inclusive, pós-graduações de lato sensu, 100% aos montes. Tá? Se eu não me engano, são 5 ou 6. Esse PDI, inclusive, se encerra agora em 2023. Tá? Então, nós não conseguimos chegar nem na metade dele. Quais são suas propostas para que a gente consiga avançar nessa situação? Professor Alielson, boa pergunta. O ensino vai ser prioridade na nossa gestão. Nós entendemos que hoje, realmente, aquele nosso bloco ali do ensino, realmente é um dos que precisa de muita atenção. Então, nós precisamos reformular os nossos cursos técnicos, nós precisamos reformular os nossos cursos superiores, nós precisamos dar condições para que os nossos cursos continuem sendo, como sempre foram, os melhores cursos da nossa cidade. Nós vamos fazer isso, nós vamos sentar com os professores,
por área, nós vamos escutar cada professor e vamos entender o que está acontecendo para poder a gente fazer melhorias, né? Nós precisamos melhorar os laboratórios, né? Os laboratórios são uma das coisas principais que a gente precisa dar todas as condições, porque realmente a gente sabe que está totalmente atrelada à infraestrutura, mas está atrelada ao nosso ensino, então nós precisamos melhorar os laboratórios de ensino. Os laboratórios de ensino são importantíssimos. Nós temos que dar fazer parcerias também com as iniciativas privadas, né, melhorar nossas questões do ensino nesse aspecto. A gente sabe que o aluno é o nosso fim, e a gente sabe que o fim é o mais importante. Então, nós precisamos dar todas as condições de melhorias para os nossos alunos, tá? Então, nós precisamos dar para eles o que eles precisam. Nós queremos criar um programa de ambientação para os novos alunos. Quando eles chegam, muitas vezes, eles não sabem nem onde estão as coisas na escola, né? Então, a gente precisa fazer com que eles se ambientem, para que eles consigam chegar e cheguem bem na escola, né? Entendam as coisas que acontecem na escola. Criar um programa de visitação da nossa escola, para que outras escolas conheçam o IFMA, né? A gente precisa fazer um calendário acadêmico de forma integradora, onde a gente consiga colocar todos os setores envolvidos nesse calendário, e não só no ensino, porque a escola não é só o setor de ensino, tem vários setores. Então, os setores têm que ser interligados, eles têm que conversar. Então, nós temos que fazer um calendário único, integrador, tá? Nós precisamos desenvolver políticas de acompanhamento dos nossos alunos egressos, né? Que é uma das coisas, assim, que é fundamental, saber se nós estamos atuando de forma correta. Nós estamos colocando as pessoas no mercado de trabalho, mas e se essas pessoas estão no mercado de trabalho, estão conseguindo emprego? Nós não vamos jogar as pessoas no mercado de trabalho, nós precisamos também ter uma política de saber se esses alunos estão arrumando emprego, né, se estão se destacando, se os nossos cursos estão... Desculpe interromper, seu tempo finalizou, daqui a pouco a senhora volta ainda com outra oportunidade. Agora seguimos para a réplica, professor Alielson, 1 minuto e 30. Pois é. Professora, esse nosso PDI, nós fizemos 2018, 2019, 2018, se não me engano, e lá constam todas as ações de ensino, de pesquisa, de extensão, de pós-graduações, diversas situações, inclusive estruturais, tá? De melhorias. Tá? Dentro do nosso PDI, nós temos todos os problemas e tem todas as soluções das quais nós podemos melhorar a nossa gestão. Dentro da nossa gestão, da qual nós vamos iniciar a partir deste ano ainda, os nossos diretores de ensino, nosso diretor de pesquisa, nosso diretor de administração, o chefe do departamento profissional, o chefe do departamento superior, eles vão andar com esse PDI para cima e para baixo, porque é por aí que tem que se nortear todas as ações da nossa gestão. Tá? Então, passa por aí. Tá? Então, como é que o diretor-geral ele não sabe qual é o custo que ele tem que correr atrás para abrir? Então, na nossa gestão, o PDI e os editais, toda a questão ligada ao ensino, eles vão ser estritamente bem estudados, analisados, para ser aplicados. Porque o que nos parece hoje é que o nosso PDI é apenas um papel dentro de uma gaveta funda. Obrigado. Ok, tempo finalizado. 1 minuto para a tréplica. Muito bem, é isso mesmo, professor Alielson. A gente precisa estar fortalecendo o nosso ensino. Quando a gente fortalece o nosso ensino, a gente está com o olhar no fim, que é o nosso aluno. Então, nós precisamos também promover projetos de arte, de cultura, né? A gente colocou nas nossas propostas a gente fazer a parte folclórica, voltar às nossas festas juninas, a nossa consciência negra, campanhas nacionais, várias outras situações. Nós temos também que fortalecer
o NEABI, dar as condições para o NEABI, porque a gente sabe que é uma coisa que dá certo, que as pessoas gostam, que se envolvem, nós temos que dar todo o apoio, a incentivar também as Olimpíadas do Conhecimento, gente, como é importante a gente dar o reforço para a Olimpíada de Matemática, de Física, de Química, Biologia, dentre várias outras, né? Nós precisamos promover e implementar a educação à distância no campus. Hoje nós... Desculpa interromper novamente, tempo finalizado. Então, seguimos com o nosso quarto bloco. Agora, o professor Alielson, ele vai fazer a pergunta para o candidato professor Sirdênio Rodrigues. Ok, professor Sirdênio, como nós conhecemos bem, tá? Todos os dias, pode ser de manhã, à tarde ou à noite, nós temos uma verdadeira romaria acontecendo dentro da nossa instituição, onde o professor sai na frente, todos aqueles alunos atrás, em busca de sala com ar-condicionado, ou atrás da sala menos insalubre, tá? E muitas vezes o aluno vai para uma sala lá em cima e tem que voltar, porque tem um aluno que tem necessidade especial e não pode subir a escada e o elevador está quebrado. Tá? Professor, quais são as suas ações para que esse problema crônico, que eu acho que é imediato de ser resolvido, possa ter uma solução definitiva? 3 minutos. Em relação às centrais, se nós formos utilizar centrais, a gente tem que ver, primeiro, uma forma de captação de recursos para a troca delas, porque essas que estão aí não resolvem, né? Elas já são antigas e elas realmente dão muito problema. A questão da manutenção dela é muito alta. Esse é o primeiro ponto. Mas como nós passamos por um período totalmente atípico agora, em relação a essa questão de pandemia, quando nós voltarmos para o ambiente presencial, para as aulas presenciais, vai ser diferente, né? Já foi colocado aí que nós vamos ter que utilizar os ventiladores, vamos precisar da questão de espaçamento, um espaçamento maior entre os alunos. Então, tudo isso aí vai ter que se trabalhar a questão de adequação em si, tá? Em relação a esses pavimentos que nós temos piso superior, é necessário verificar a situação urgente das rampas, porque vai ter que ter essa adaptação, né? Porque o custo de manutenção daquelas plataformas elevatórias, inclusive, não são elevadores, são plataformas elevatórias na época que foram compradas aí. E aquilo lá, o custo de manutenção é muito alto, não tem técnicos na cidade que fazem manutenção daquilo. Então, tem que ser revisto toda essa situação estrutural do nosso campus, de forma emergencial. Como é que vai se fazer isso? Todos vocês já têm conhecimento, que tem que se buscar realmente a parte de parcerias, tem que se ter um plano de ação imediato, você já tem que saber onde você vai buscar esse tipo de coisa, e com quem você vai conversar, principalmente, assim, aproveitando, entre aspas, né, esse período que nós estamos passando aí de várias campanhas que vão ocorrer, né, nós precisamos recorrer a todas as pessoas, não é só mercado, indústria, mas também políticos, reitoria e até mesmo a parceria com outras instituições fora do Estado, porque a gente não pode se fechar, a gente tem que buscar aproximação com todos os setores. Não adianta você dizer, nós temos aqui o pessoal qualificado e vou utilizar só o pessoal qualificado daqui. Não, cara, vamos compartilhar ideias, vamos conversar. Às vezes a gente fala tanto em união, em conversar com outras pessoas, mas às vezes temos servidores que se fecham para essa realidade. Então isso não pode acontecer. Se tivermos que buscar ajuda disso aí no sul, tem que ir. Se estiver aqui no norte, a gente vai também. Mas nós precisamos expandir essa relação com outros setores para que a gente melhore o ambiente estrutural do nosso campus. Por quê? Porque nós já temos essa dificuldade orçamentária toda que existe. Então, vamos buscar parcerias, recursos, vamos estruturar as nossas salas de aula, nossos ambientes, para que a gente possa proporcionar o melhor local possível para alunos, que são as pessoas que mais sofrem dentro do nosso campus, como nós também, servidores. Claro, a gente se inclui nisso aí, mas é necessário se ter realmente esse olhar aí para que a gente consiga êxito em todas essas ações que a gente vem conversando. Ok, 5 segundos finais. Vamos seguir, então, com o momento de réplica, com o tempo de 1 minuto e 30. Ok, tudo bem. Professor, na nossa gestão, nós vamos tratar esses contratos de forma séria, porque eu acredito que tanto limpeza
quanto segurança privada, quanto centrais de ar-condicionado, quanto o nosso restaurante, é uma falta de vergonha, ao meu ver. Eu acredito que a fiscalização desses contratos, ela deve de fato existir, tá? Além da fiscalização que é contratual, nós criaremos para cada contrato desse uma comissão externa, tá? Com pessoas do campus e principalmente com estudantes, para os estudantes eles avaliarem a qualidade do serviço prestado, para que nós possamos tomar providências contratuais. Acredito que não tem outra forma. Tá? O que está dentro do contrato deve ser seguido. E a qualidade do serviço ele deve ser prestado, tá? De forma a oferecer um bom atendimento a quem está pagando, que é o contribuinte, que é o pai do nosso aluno, é o próprio aluno, e somos nós também, quando nós pagamos nossos impostos. Então, esse dinheiro parece que está sendo jogado fora. Aí a gente fica numa celeuma de colocar aluno numa sala, tirar de outra, colocar ali, colocar... Então, nós temos esse gargalo que precisamos resolver. Existem muitas questões que passam por esse ponto, tá? Uma delas é essa. Obrigado. Ok, tempo finalizado. 1 minuto para a réplica. Eu gostaria só de fazer a fala em relação aos contratos. O diretor-geral que for entrar, ele tem que pensar o seguinte: é preciso desvencilhar essa situação de contratos sistêmicos que acontece hoje. A maioria dos contratos, ela acontece de forma sistêmica pela reitoria, e são contratos caros, tá? E, nesse sentido, a gente precisa ter um olhar voltado para fazer as licitações do campus, para que isso realmente ocorra. Chamar, inclusive, os empresários locais para participarem desse certame. Por quê? Porque nós somos unidade cadastradora e muitas vezes os empresários eles não têm acesso a esse tipo de informação. Então vamos trazer essas pessoas, vamos mostrar como eles podem fazer para participar desses tipos de processo. Vamos ensinar e muitas vezes esses contratos podem sair bem mais baratos do que os contratos sistêmicos que são feitos pela reitoria. Ok, 5 segundos finais, então finalizamos. Agora, para finalizar o nosso quarto bloco, o candidato Alielson Botelho faz a pergunta para o candidato D, Lauro Pinheiro. Professor Lauro, de questão administrativa, tá? Nós sabemos que, infelizmente, tá, existe nas instituições, estou há 10 anos, e sempre que eu acompanhei foi gestões, só mudou o grupo, tá? Só mudou o grupo. Durante várias gestões, passamos pelo que eu considero eu chamo de a gestão das canetadas mirabolantes, tá? Onde os chefes dos setores de ensino, os chefes dos setores de estágio, eles não são consultados sobre as canetadas que os gestores andam fazendo. Então, isso foi até ridículo de parte de alguma da gestão. O que você propõe para que a administração que é pública seja transparente? 3 minutos a partir de agora. Boa tarde. Grande Alielson, obrigado pela pergunta. É o seguinte, eu vivi o que a gente chama na gestão, que é a minha área mesmo de formação, a gente chama de ingerência, né? A partir do momento que o que você chama de canetada, e realmente está correto, que o gestor passa por cima do seu subordinado, toma a decisão por ele, e algumas vezes o próprio subordinado, ele nem sabe que o gestor tomou aquela decisão, vai saber às vezes por corredor, por colega que está falando. Então, uma das plataformas da nossa administração é o respeito à hierarquia. A gente vai ter essa transparência, a gente vai ter um trabalho de grupo, de equipe. A minha proposta é voltar ao espírito que tinha na época do professor Moraes. As pessoas falam tão bem na gestão dele, tudo funcionava, tudo era conversado, as reuniões da diretoria tinham as reuniões semanais, todo dia eles se falavam. Hoje a gente vive uma realidade de lá em cima, lá embaixo. Se eu puder quebrar isso, essa história de lá em cima, lá embaixo, os alunos no meio, a gente vai quebrar, a gente vai unificar. Os técnicos administrativos, eles são peça-chave nesse processo. Como foi falado agora há pouco, nós temos 91 técnicos administrativos. Atualmente nós temos 3 afastados e 2 estão saindo agora. E 2 são para doutorado. Então, o técnico administrativo, ele vai ter essa valorização por minha parte, sim.
e ele vai ter respeito à hierarquia. Se a decisão é de um departamento, eu não vou passar por cima dele. Se nós temos um departamento de estágio, todo o edital ele vai ser construído a partir daquele departamento, a partir da discussão com os colegas, a partir de uma interação junto com os representantes estudantis, e a partir daí eu vou respeitar o edital. E a gente sabe, professor Lielson, que a gestão atual ela não respeitou o edital de visitas técnicas, a gente sabe disso. O professor já levava direto para o próprio diretor-geral. Isso não pode, isso é um desrespeito ao próprio edital, assinado pelo próprio diretor-geral. Então, a gente, nessa perspectiva, a gente vai estar pensando nessa valorização, nesse respeito ao servidor técnico-administrativo, valorizar a vontade da comunidade. O que a comunidade quer? O que ela escolheu? Como ela escolheu ser? É essa a prioridade que a gente vai trabalhar, essa comunicação aberta com a diretoria-geral e uma liberdade de trabalho a partir das propostas que foram acertadas. Se nós acertamos que determinados departamentos ou chefes de departamento terão determinadas atribuições, elas exercerão aquelas atribuições sem a interferência do diretor-geral. Isso eu estou falando, a interferência no dia a dia. Isso é uma questão de gerência. Isso é administração pura, o que eu estudei. Tá? Passar por cima é uma questão de gerência. Finalizado o seu tempo. Seguimos, Obrigado. então, com a réplica, 1 minuto e 30. Ok, professor, bela colocação. Entretanto, professor, nos últimos anos, tá? De forma, sei lá, acho que até viral, todos os diretores não tiveram essa preocupação, tá? Eu acredito que o fuxico ou o acordinho aqui no corredor, ele vem existindo, ele atrapalha e muito o andamento da nossa instituição. Vou lhe citar um caso simples, tá? Quando o professor nosso pede para ir para outro campus, ele vai com uma semana. Agora, quando o outro servidor está em outro campus quer vir para cá, a gente não consegue, a gente fica quase anos esperando o servidor vir, porque para sair, para essa canetada funcione, tá? Então, no nosso caso, a nossa gestão, nós vamos fazer uma gestão transparente de verdade, tá? Prezando pelo princípio constitucional da transparência, tá? E da publicidade dos atos públicos. Todos os atos praticados por mim como diretor de ensino, como diretor de gestão, como diretor, eles vão ser publicizados não somente no SWAP, eles vão ser publicizados no site da instituição, para que todos tenham conhecimento do que o seu diretor, do que o seu gestor está fazendo, sem ter esse negócio de fazer contratos às cegas, tal. As fiscalizações, elas vão acontecer sempre, tá? E o aluno, o estudante, o professor, o gestor, o servidor, vai participar dessas decisões. Ok, tempo finalizado. Seguimos. Olá. Caiu aí ou caiu para mim? Todo mundo, né? Todo mundo, eu não estou ouvindo mais ela, não. Eu acho que Caiu dela. Caiu para ela. Aguardar um pouquinho. Ok, vocês me ouviram ou a internet travou? Oi, travou. Ouvi, deu uma travada. Ok, para mim também travou, mas a imagem de vocês. Então, eu vou zerar o tempo e nós vamos retomar com 1 minuto de tréplica do professor Lauro, a partir de agora. Certo. Muito pertinente a sua fala, professor Alielso. A gente sentiu muita falta disso, né? São anos que a gente vive em silêncio, a gente não sabe. O diretor viaja, a gente não sabe para onde viajou, o que foi fazer, a gente vive esse problema, né? Mas só quem tem um compromisso com a transparência e a democracia, que quando o seu próprio programa, o plano de gestão nasce de uma coletividade, de uma discussão, ele vai ter um olhar, ele vai ter uma escuta para a comunidade, vai respeitar aquilo ali que foi construído. O meu plano de gestão não foi construído por mim, foi construído por uma coletividade. Pelo menos 15 pessoas participaram diretamente, e a gente fez realmente um trabalho coletivo de construção. Ele foi criado pela comunidade, através dos anseios da comunidade, pensando na comunidade. A gente tem essa característica
de já ter nascido através dessa discussão, dessa transparência. E é isso que a gente quer implantar, colocar em prática na gestão. É transparência. Obrigado, já completei 1 minuto. Acho que a internet dela não tá ok. Oi? O senhor interrompeu quando estava 1 minuto de fala, que a minha internet estava travada novamente. Ok, então agradeço muito. Finalizamos desta forma o 4º bloco do nosso debate. Seguimos então para o penúltimo bloco, o 5º bloco, onde o professor Lauro Pinheiro, ele vai fazer as perguntas para os demais candidatos, começando pela professora Simone Aquino. Ligando o microfone. Ok. Professora Simone, no debate ontem realizado pelos alunos, a senhora falou que, apesar dos 4 anos, né, ter ocupado o cargo, um cargo altamente estratégico dentro do campus, partindo do princípio que é um cargo de direção, né, recebe como CD, não teve como fazer as coisas que mais desejava e que o campus estava necessitando naquele momento por falta de apoio da direção geral. Muito me estranha essa colocação, partindo do princípio de que a senhora é uma pessoa que tem uma vasta experiência em campos de decisão do IFMA, né? Só para citar alguns, a direção lá do campus de Grajaú, o próprio departamento de pesquisa de Imperatriz, além do departamento superior, né, 4 anos e meio, a senhora foi 2 anos conselheira do campus, né? E isso é importante frisar, porque você teve contato direto com o magnífico reitor e também teve um amplo network, né, um contato profissional com muitas lideranças de outros campi, né? Então, eu pergunto, com essa influência, não teria realmente como fazer mais, além do que você já fez, por falta de apoio? Foi falta de apoio da gestão? Ou foi um outro problema relacionado talvez, às suas próprias iniciativas ou algo parecido? Pergunta finalizada. Professor Lauro, eu gostaria de dizer ao senhor que, infelizmente, nem tudo que a gente gostaria de fazer, a gente consegue como chefe de departamento. O senhor foi diretor de ensino, o senhor cobrou muito a atual gestão e o senhor não conseguiu fazer quase nada, professor Lauro. Me diga o que o senhor só fazia cobrar nos e-mails. O senhor cobrou bastante, mas o senhor conseguiu os resultados que o senhor gostaria? O senhor sabe que nem tudo depende da gente. A gente faz um levantamento das questões, a gente fala dos problemas, a gente fala das situações, mas a gente não tem autonomia. Você entendeu? O que acontece? O diretor-geral é que tem autonomia para as decisões. A gente mostrou as últimas avaliações do MEC dos 3 cursos da engenharia, da ciência da computação e da física. E estão vários problemas. A gente disse, inclusive, o senhor sabe, os problemas da construção das rampas, de acessibilidade, não tinha recurso, não foi feito. A gente teve vários outros problemas, professor, de livros da biblioteca que a gente tinha que comprar, acervo, mas a gente não tinha dinheiro. Mas eu lhe digo uma coisa, dever meu, enquanto eu for diretora, eu vou fazer de tudo para conseguir resolver as questões, quando eu for diretora. Por enquanto, eu só fui chefe de um departamento, que era diretoria e foi rebaixado a departamento, o senhor sabe disso. Então, professor, eu sei porque a gente acompanhava suas cobranças de e-mail, mas a gente cobra, mas a gente também tem que trazer possíveis soluções. E eu trazia essas possíveis soluções, mas infelizmente muitas dependiam de recursos orçamentários e que às vezes não teve condição da gestão atual resolver, ou foram outras questões, não foram prioridade. Então, infelizmente, muitas coisas a gente tenta, a gente faz, mas muitas a gente não consegue, a gente não tem autonomia. Diretor-geral é quem tem essa autonomia, professor. Então, eu acho que o senhor é sabedor disso, porque o senhor também foi diretor de ensino, o senhor ficou um tempo aí no nossa chefia, o senhor foi meu chefe, né? E o senhor sabe, inclusive, que nós trabalhamos juntos, o senhor mesmo levantou várias problematizações.
O senhor cobrava também, mas muitas pessoas também não conseguiu resolver, não é verdade? Mas nós vamos resolver os problemas que forem levados a gente, nós vamos lutar para isso, nós vamos tentar ir atrás disso, tá? Então, eu quero dizer ao senhor que problemas, eles têm, e são muitos no nosso campus. E nós sabemos os problemas que nós temos. Agora, nós temos que fazer de tudo para resolver esses problemas. Agora, como? Trazendo esses problemas e resolvemos como diretor-geral. É só esse que tem como resolver. Nós não temos autonomia como chefe de departamento. Ok, tempo finalizado neste momento. Agora, 1 minuto e 30 para a réplica. Ok. Na verdade, o departamento superior, tá ligado? Tá. O departamento superior, ele não foi rebaixado, né? Houve uma discussão e foi percebido que ele não tinha status de uma direção, né? Um cargo de primeiro escalão dentro da estrutura do campus. Mas eu passei 6 meses na direção de ensino e eu já entrei sabendo que eu ia ficar 6 meses como substituto. Com 4 meses, eu já passei a primeira mensagem, acho que um pouco mais de 3 meses, já me deu vontade de entregar o cargo em função dessa ingerência que a gente acabou de falar. Decisões tomadas por cima da direção geral, como foi o seletivo de física, que acabou atrapalhando tudo, física e química, que foi uma decisão tomada por cima da minha gestão. Então, eu só não entreguei naquele momento, e eu não esperei 4 anos e meio para entregar. Eu já entrei sabendo que eu ia ficar 6 meses. Que ações a gente desenvolve em um departamento ou uma diretoria em 6 meses? Então, eu só não entreguei porque eu prometi à professora Sherida, que me convidou ao cargo, e foi um convite dela, eu aceitei porque foi um convite dela, e eu só não entreguei porque eu tinha prometido para ela que ia ficar os 6 meses. Então, falta de recursos, a senhora acabou de falar na recepção de alunos, por exemplo, a recepção de calouros. Isso já estava sendo feito no Destec nos últimos 4 anos, por que só fazer agora na direção geral? Porque são ações que a parte de chefia de departamento consegue fazer. Não depende da decisão de direção geral. Obrigado. Ok. 1 minuto para a tréplica. Professor Lauro, o senhor foi diretor de ensino? Não foi a professora Sherida que colocou o senhor lá, não, professor. Quem lhe colocou foi o professor Saulo. Ele é que é o diretor-geral. Diretor-geral é quem coloca nas funções comissionadas, que são funções de confiança, independente se é uma diretoria, departamento, setor. Então, todos eles são colocados pela direção geral. O senhor foi colocado pelo professor Saulo. Se o senhor não estava concordando com o trabalho do professor Saulo, pedisse para sair, né? Porque eu acho que é assim que a gente faz. Eu trabalhei com o professor Saulo por um bom tempo. A partir do momento que as nossas ideias não começam a bater, eu pedi para sair. Eu não saí antes porque eu não tinha nada contra a gestão, nós estávamos trabalhando bem. A partir do momento que você não está mais trabalhando bem, não está combinando as ideias, você pede para sair do cargo, foi o que eu fiz. Ok, interrompendo, tempo finalizado. Seguimos, então, com este bloco do debate, onde o professor Lauro Pinheiro vai fazer pergunta para o candidato Sirdenio Rodrigues. Vamos lá. Professor Sirdenio, tem essa questão que o senhor estava colocando sobre acessibilidade, né, com a minha amiga Lisandra, ontem estava ali acompanhando. Essa questão de acessibilidade é um ponto muito crítico, né? Nós falamos já aqui, eu quero voltar a esse assunto porque eu acho que ele é extremamente importante. Nós temos uma realidade hoje de uma necessidade para atender para hoje, e a gente não tem estrutura, e é um problema que se arrasta já há algum tempo, né? As rampas, elevadores que não funcionam, a falta de profissionais para acompanhar, porque precisa do acompanhamento pessoal todo dia na sala de aula, de quando o aluno entra até ele formar. Enquanto ele estiver em sala de aula, tem que ter uma pessoa acompanhando ele. Então, é um pouco complexo, né? Essa estrutura física de acessibilidade, ela nunca foi implantada. A gente não tem uma estrutura minimamente decente para atender as pessoas que têm deficiência. Tá? Então, as tão necessárias rampas de cadeirantes, por exemplo, nunca foi realidade. Lembrando que tais problemas têm por atribuição, ali diretamente envolvido, é o diretor de administração, né, que tá ligado diretamente a isso. Então, eu gostaria de saber qual o seu legado você deixou um pouco mais de 3 anos na direção de administração em relação a isso, o que foi feito de trabalho e se não foi feito, por que não foi feito?
3 minutos. Quando a gente fala na situação de legado, geralmente a gente remete à direção geral. Diretor de administração passam alguns, às vezes, diretores de ensino, no mesmo caso aí a gente teve várias trocas. E só para exemplificar aqui bacaninha, para todo mundo entender, a função do diretor de administração é a gestão financeira. E a função é dizer se tem ou não recurso. A função do diretor-geral é ser ordenador de despesas. É ele que tem que ir buscar os recursos. Ele traz os recursos para que a direção de administração, em comum consenso com a direção de ensino, faça de forma planejada esse compartilhamento, claro que com a autorização do ordenador de despesas, que é o diretor-geral. Esse é o primeiro ponto. Então, sem esse apoio ou sem esse retorno, esse feedback da direção geral, não tem como a gente estar executando alguns tipos de atividades, salvo aquelas que não necessitam de recursos, que não é o caso, por exemplo, da questão de mobilidade, só fazendo uma correção. Acessibilidade é uma coisa, a ter acesso a algo. Mobilidade é a locomoção lá. Então, nós temos o aspecto de mobilidade dentro da instituição que tem que ser visto urgentemente. Nós temos o problema do recurso em si também, que, pelo que se vê, conforme as prestações de contas são colocadas, não se tem recurso suficiente para estar se fazendo esse tipo de aplicação, mas é necessário, justamente batendo naquela tecla de novo, que a gente tem que buscar as parcerias e recursos extracampos. Esse aí é o primeiro ponto. O acompanhamento de aluno, a gente vê que a cada ano aí também vem tendo mais demanda em relação aos alunos que precisam do acompanhamento do intérprete, né? Que são os alunos com deficiência. Nós temos que lutar por ter mais profissionais nesse sentido, e se não pudermos, nós temos que fazer contratações imediatas, aí através de dispensa de licitação para contratação de pessoa física, como nós já tivemos também várias vezes, né? São processos startados pela diretoria de ensino. Inclusive, a gente tem que ter um olhar diferenciado agora, principalmente porque a gente está no modelo de atividade não presencial, né? Como é que fica, por exemplo, as aulas nesse momento, se realmente está sendo visto isso aí, se tem algum aluno que precisa desse acompanhamento, o intérprete, né? Como é que vai fazer essa mescla aí? São coisas que a gente tem que desenvolver, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, conversar também com o aluno, que nós não podemos tomar decisões unilaterais, conforme acontece, mas a gente também não pode ficar batendo nessa mesma tecla dessa gestão atual. A proposta é mudar. Estando na diretoria geral, a gente tem as condições de fazer, porque não é só a vontade, a gente tem o conhecimento do que deve ser executado para que isso realmente aconteça. Obrigado. Tempo finalizado. 1 minuto e 30 segundos para a réplica. Ok. A gente vive uma perspectiva hoje de gestão em que a palavra-chave é mudança, né? A experiência que você teve frente da direção, eu acho que ela não pode ser resumida a dizer se tem dinheiro ou não, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Existe hoje uma característica mais complexa, porque é um cargo de primeiro escalão de direção em que ele também tem certas autonomias, por exemplo, os elevadores parados, por exemplo, a mobilidade, como você falou, mas a acessibilidade também. Todas as entradas devem ser acessíveis, são todas acessíveis. A nossa entrada, a nossa guarita, que tem um projeto, já tem quase 7 anos, ou talvez mais de 7 anos, na reitoria, de uma nova guarita, que tem a questão da segurança, que nós tratamos no debate de ontem, a questão das catracas. Como fazer esse trabalho é um trabalho que ele parte do diretor-geral, mas é o olhar do diretor de administração que vai fazer esse acompanhamento, que vai dizer onde pontuar. E aí, também é o trabalho do diretor de administração, pelo menos o que vai trabalhar comigo, de também correr atrás de parcerias e não colocar no diretor-geral a total responsabilidade por fazer ou não fazer. Mas ele também vai atrás e ele vai responder à comunidade o que ele está fazendo ou deixando de fazer e o porquê. Obrigado, acabou meu tempo. Ok, finalizado seu tempo, 1 minuto para a tréplica. Professor, o senhor não acompanhou o período, mas sempre foi sinalizado as situações do campus. O problema, aí eu volto naquele momento, eu não gosto de ficar pensando no passado, a gente tem que pensar no futuro, mas assim,
Nós sabemos que o gestor atual tem esses problemas de nós não encontrarmos ele, de não conseguirmos trocar uma fala, os próprios alunos dizem que não conhecem o diretor. Então, isso é um problema, mas eu não vou tocar nesse assunto mais, porque ele nem está aqui mesmo para se defender. Então, assim, a gente tem que pensar numa perspectiva de agora para frente, entendeu? Não adianta você ser um servidor altamente qualificado para aquela função se você não tem o apoio do teu chefe. Isso é normal, o senhor passou por isso também quando foi DDE. Então, assim, essa é uma perspectiva que a gente tem que conversar com os setores, mas, ao mesmo tempo, o diretor-geral ele tem a obrigação de estar ouvindo o pessoal dos setores para estar desenvolvendo algo. Ok, tempo finalizado. Seguimos, então, com a pergunta do professor Lauro Pinheiro para o candidato Alielson Botelho. Certo. Professor Alielson, o que você pensa para o nosso ensino, para ele se tornar um ensino completo? Saia do modelo que tem hoje, que é um modelo fechado de sala de aula, que não existe interação entre os cursos, intracurso e intercurso. Não existe relacionamento hoje fortalecido entre a nossa instituição e as outras instituições de ensino da cidade. Não existe hoje qualquer atividade de recreação, de festividade. A gente se resume hoje à sala de aula, ponto final. Nem laboratório hoje a gente consegue usar. Você é professor de química, sabe que os laboratórios de química estavam sem uso desde o ano passado, alguns por falta de material, não tinha material. Se não tem material, não tem como usar. Então, a gente vive uma precarização do nosso ensino. Então, o que você pensa em fazer para tornar com que nós tenhamos um ambiente saudável, né, de estudo sadio, na perspectiva do ensino de qualidade? 3 minutos. Ok, obrigado, professor. Tá? Dentro do nossa proposta, o principal eixo dentro do ensino, tá, é trabalhar com uma proposta de ensino integrador, tá? De uma forma multidisciplinar. Eu vou citar só um exemplo. Dentro da nossa gestão, quando eu era coordenador do curso de meio ambiente, nós colocamos como proposta dentro do curso, tá, a criação, que nós vamos fazer agora, que é a criação do Núcleo de Estudos e Pesquisas Socioambientais. Tá? Dentro desse núcleo, professores das diversas áreas vão poder executar projetos de extensão e projetos de pesquisa nas áreas tanto sociais quanto na área ambiental. Tá? E nós vamos disponibilizar uma sala com recursos de mídia, com computadores, com mesa, para que os alunos e professores possam utilizar o ambiente. Esse espaço ele vai ser multidisciplinar para que atividades sejam integradas. Tá? Dentro da outra perspectiva, acredito que o nosso aluno ele não deve ser somente aquele aluno que vai para uma sala de aula e seja bombardeado por matemática, física, química, biologia, Nós precisamos fortalecer o movimento estudantil, fortalecer o grêmio acadêmico, o grêmio estudantil, fortalecer os centros acadêmicos. Nós precisamos resgatar o que nós tínhamos de valoroso para os nossos alunos, que eram eventos como a gincana, como os jogos internos, tanto para os alunos quanto para os servidores, a gincana cultural, tá? O arraial do IFMA. Tá? Precisamos fomentar e promover atividades com concursos culturais na área de literatura, na área de música, para que o nosso aluno que tem o talento, ele consiga divulgar a arte e o seu dom. Tá? Além disso, professor, nós vamos criar uma área chamada área de vivência estudantil, onde tem aquele banheiro novo e a biblioteca. Ficou um espaço vago ali, se o cara estiver na biblioteca e quiser ir para o banheiro, ele vai se molhar em tempo de chuva. Então, naquela área, vamos fazer um espaço coberto, com uma ágora ou um palco, para que tenham essas apresentações do que nós vamos chamar de sexta-feira cultural, onde o aluno ele possa se apresentar, onde a gente possa trazer artistas da região para integrar com toda a nossa comunidade. Além disso, dentro do ensino, professor, eu acho que uma das funções mais importantes que nós temos, tá, é fortalecer as nossas instituições de dentro, fortalecer a nossa coordenadoria pedagógica, que às vezes é muito discriminada, tá? Desenvolver um setor de esportes ligados ao ensino. Tá? Nós já perdemos a oportunidade de criar o Centro Olímpico dentro da nossa instituição por falta de vontade da gestão. Recurso tinha, o Ministério do Esporte, há mais de uns 6 anos, tinha recursos sobrando para isso. Nós não fomos capazes de trazer esses recursos para a nossa instituição. Tá? Então, o fortalecimento dessas
ações, elas são importantes ao meu ver. Tempo finalizado. Seguimos, então, com 1 minuto e 30 de réplica. Certo. É isso mesmo. A gente precisa de restaurar a vida dentro do campus, né? A gente não tem, parece que é algo meio que automático, robotizado, e não traz mais aquela vida acadêmica, seja do ensino superior, que perdeu pelo menos na época que eu estudava na UEMA, ainda comecei no final da década de 90, né? Aquela vida mesmo do centro acadêmico movimentado, os alunos fazendo movimentos, cartazes, tendo voz dentro da instituição, procurando ter voz, que não é uma culpa do aluno em si, mas a estrutura, o sistema parece que oprime. Os alunos do ensino médio, as festividades, a festa junina, as gincanas, os eventos esportivos, compõe o mesmo eixo, que é um eixo de qualidade do ensino, e a gente perdeu, infelizmente a gente perdeu. E é algo que eu quero resgatar com muito vigor, né? A gente tem uma tríade que é o ensino, dentro do ensino, né, a pesquisa, a extensão, a assistência estudantil. A gente precisa ter um olhar especial para o aluno que precisa de uma atenção especial, seja financeira, seja acessibilidade, como nós falamos agora há pouco, e o esporte. O esporte ele tem que estar interligado a isso tudo. A gente precisa ter uma forma de dar vida à instituição também através do esporte. Obrigado, meu tempo encerrou. Tempo finalizado agora. 1 minuto para a tréplica. Entre as nossas ações de ensino, nós devemos destacar também a ação dos coordenadores de curso. Os coordenadores de curso, eu pelo menos, como coordenador de curso, eu conheço o nome de todos os meus alunos do curso de Química. Tá? Ou seja, eu conheço todos os alunos e sei do problema do meu curso. Então, quem conhece os problemas dos cursos são os coordenadores. E não tem valorização, não tem nenhuma mesa para sentar. Eu acredito que o fortalecimento do ensino não adianta a gente pensar, por exemplo, que é importante, energia solar, se eu não consigo dar uma mesa para o meu coordenador sentar, se eu não consigo colocar um servidor para atender as demandas das diversas e passar para o servidor não tem nem papel, às vezes, para escrever. Tá? Dentro desse fortalecimento, a gente precisa que o aluno seja o norte, seja o ponto o final do nosso trabalho. Tá? O fortalecimento das atividades de ensino, com toda essa integração que nós citamos aqui, professor, eles devem partir desse ponto. Desculpa interromper, seu tempo acabou. E assim também nós finalizamos o 5º bloco do nosso debate. Partimos agora, iniciaremos neste momento, o nosso último bloco, o bloco de agradecimentos pela participação e também das considerações finais de todos os candidatos. Vamos seguir a ordem do sorteio. Então, começando com a candidata Simone Aquino. 3 minutos para as considerações finais. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos os meus colegas candidatos, aos professores Alielso, Sirden, professor Lauro. Acredito que nós fizemos um debate muito produtivo, né? Acredito que a comunidade conseguiu ouvir um pouco de cada um para poder saber escolher o seu diretor-geral. Isso é muito importante, esse momento democrático. Agradeço ao sindicato, ao Sindicep, que realizou muito bem o debate. Agradeço a Mônica. Gostaria também de dizer aos meus colegas que estão assistindo que hoje eu estou um pouco doente, estou há 4, 5 dias que eu estou doente e estou lutando para estar nesse debate, mas não está sendo fácil. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou dinâmica, que eu sou uma pessoa que gosto de sorrir, de estar atrás das coisas, e eu realmente hoje não estou me sentindo muito bem. Estou aqui por um compromisso que não poderia faltar, e gostaria de dizer que quero ser diretora-geral do Campus Imperatriz, porque acredito que tenho condições de fazer um bom trabalho, porque tenho experiência, né? E eu sei que eu vou precisar contar com o apoio de todos os alunos, dos professores, dos técnicos administrativos nessa missão. Vai ser um grande desafio para mim, mas eu estou me lançando a esse desafio e acredito que tenho condições de fazer um bom trabalho. Então, por isso, peço a todos que analisem, que decidam por nós, que nós estaremos aqui para fazer o melhor para o campus.
E eu peço às mulheres, né? Vamos levantar a bandeira da mulher. Nós somos, desde há quase 15 anos que eu estou aqui, só temos diretor homem. Então, agora acho que é a vez da mulher, né? Acho que agora é a vez de darmos a oportunidade à mulher para organizar o Campus Imperatriz e com a ajuda de todos os nossos colegas servidores nessa missão. Então, eu me lanço esse desafio e peço a todos que analisem com carinho e que decidam pelo melhor para o Campus Imperatriz, para pacificar o Campus Imperatriz. Obrigada. E a senhora ainda teria 35 segundos. Passa esse tempo? Tudo bem, então. Tudo bem, finalizei aqui. Seguindo para as considerações finais, então, do candidato, o professor Sirdênio Rodrigues. Primeiramente, eu queria agradecer pelo momento, tá? Agradecer aos candidatos também por estarem aqui, por nós termos feito um debate produtivo. Eu acredito que foram trocadas aí muitas ideias, tá? Foi respeitoso, na medida do possível, mas, graças a Deus, tudo correu bem. Agradecer o pessoal que está acompanhando aí também pelo Facebook, que não para de chegar mensagem aqui no telefone. Um abraço, galera. Valeu, vocês são show. Então, assim, temos bons nomes, temos bons candidatos, mas, nesse momento, pesem bem a situação. Precisamos de propostas que sejam resolutivas, que possam ser feitas, que tragam melhorias para o nosso campus, tá? Entre os diversos problemas que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, analisem o perfil. É como eu digo, eu não estou aqui defendendo grupos, não estou defendendo segmentos. Nós temos que ter a imagem de um diretor-geral que tenha livre acesso aos 3 segmentos que existem dentro do campus, e nós devemos ser um só. É uma comunidade acadêmica. E nós devemos levar isso adiante, fazer com que o nosso instituto ele seja grande, fazer com que o mercado local, regional e fora aí também possa ver o que a gente está produzindo aqui, ver o nível dos nossos alunos, o nível dos profissionais que nós temos lá, os servidores técnicos administrativos e os professores. Então, eu me coloco a candidato a diretor-geral. Agradeço muito as pessoas que vêm colaborando aí nesse projeto, que vêm conversando com a gente. Hoje à tarde eu fiquei muito feliz porque eu conversei com o primeiro servidor que conversou comigo e disse assim, Sirdênio, você tem que ser candidato a diretor-geral. Hoje eu conversei com esse servidor, ele sabe, e estou mandando um abraço aqui para ele. Vamos juntos nesse projeto. A nossa bandeira é o IFMA, tá? É o Campus Imperatriz. Estou aí há mais de 13 anos. Tenho experiência, sei como resolver, mas a gente precisa estar no lugar certo. Ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar nesse sentido de unidade, a gente não pode ficar fracionado nesse momento, pessoal. A gente não pode estar levantando bandeira X ou Y, é o Campus Imperatriz que a gente tem que pensar. Então, agradeço muito a oportunidade, analisem bem os perfis, analisem bem a quem vocês têm acesso, a forma que o candidato fala e a que ele se comporta, e não só na situação de discurso, mas como ele realmente é. Vocês podem analisar isso. Muito obrigado, tá? Vamos às eleições dia 12. Ok, ainda tinha 10 segundos de tempo, mas vamos seguir para as considerações finais do candidato Alielson Botelho. 3 minutos. Muito bem. Chegamos ao final de mais um debate altamente produtivo. Gostaria de agradecer imensamente ao Sindicep pela oportunidade e também na oportunidade dar os parabéns ao professor Sirdênio, ao professor Lauro, desejar feliz Dia dos Pais, à professora Simone, que feliz Dia dos Pais para o seu esposo. Tá? Então, professores, hoje nós temos um dia bem interessante, bem especial, no qual nós discutimos a instituição. Acredito que foi bastante produtivo. Tá? Daqui nós tiramos algumas lições importantes. Pelo menos hoje sabemos os problemas que nós temos. Nós precisamos buscar as soluções em conjunto. Eu acredito que nenhum de nós vai trabalhar só. Tá? Eu acredito que todos os problemas que nós temos hoje não é um problema da professora Simone, nem do professor Lauro, nem do professor Sirdênio, nem do professor Alielson. É um problema de todos os servidores da instituição. O problema também é dos alunos que às vezes não se comportam como deveriam. O problema é da sociedade que não dá o apoio, não dá o suporte e não dá a ajuda necessária.
Acredito que todos nós somos parte do problema e nós seremos parte da solução. Nós vamos resolver os problemas da nossa instituição, nós vamos nos colocar, nós vamos nos doar para que isso aconteça, independentemente de quem seja o próximo diretor, tá? Independente de quem eu seja, se for eu, se não for, eu vou estar lá, como sempre, cedo, saindo tarde, dando aula, contribuindo, com ou sem cargo, porque eu fui concursado para professor, eu não vivi nunca de cargo, tá? Então, tenho certeza que os colegas também não, então vamos sempre respeitar a nossa instituição e colocá-la no lugar de onde ela nunca deveria ter saído, que é do topo da qualificação de pessoas, não só para o mercado de trabalho, para a vida. Os nossos alunos precisam sair de lá capacitados tecnicamente, espiritualmente e humanamente. Eles precisam chegar à universidade, ter êxito, e nós precisamos saber onde nossos alunos estão, tá? Para que a gente possa ensinar os outros, ó, fulano chegou tal, você pode chegar além disso. Nós precisamos que o nosso ensino ele seja integrador, que o nosso servidor seja valorizado, que as nossas ações sejam pautadas no respeito às leis, à democracia e, sobretudo, à cidadania, pois todos nós temos isso nas nossas mentes e o nosso instituto ele deve formar pessoas nesse sentido. Ele deve formar pessoas para a vida, não somente para o mercado de trabalho. Ele deve formar pessoas que tenham a capacidade de voltar 10 anos depois e dizer: eu tenho orgulho de ter estudado no Instituto Federal Campus Imperatriz. E nós precisamos fazer isso, resgatar do nosso aluno esse orgulho e o respeito pela nossa instituição. Precisamos resgatar o orgulho e o respeito da sociedade pela nossa instituição. E nós não vamos fazer isso trancado dentro das salas, trancado dentro das CDs. Nós precisamos disso com união, transparência e participação. Obrigado. Ok, tempo finalizado. Seguimos para as considerações finais, então, do candidato Lauro Pinheiro, 3 minutos. Certo, obrigado. Eu queria primeiro parabenizar o Sindicep, o debate extremamente produtivo, como os colegas colocaram. São colegas de trabalho, tá? Respeito demais, professora Simone, professor Sirdênio, professor Lielson. Nós nos colocamos numa situação de dar a cara a tapa, e às vezes a gente leva a tapa desnecessário, né? Enfim, quando se coloca numa disposição, o Alielson colocou uma coisa muito fundamental, a gente fez concurso para professor, né? A gente tem que amar a sala de aula, ter gosto pela sala de aula. Para eu ser melhor em sala de aula, eu preciso me qualificar. O professor, ele vive de estudo, ele passa estudo e ele estuda para ele ser qualificado. Eu saí, me afastei, me qualifiquei. Mas voltei no final de 2018. Em 1 ano e meio que eu estou aqui no campus, em 1 ano e meio, eu já tenho um projeto de pesquisa, eu apresentei agora 2 projetos de pesquisa, mas não foram aprovados por causa do questão de recursos. As áreas de ciências sociais foram deixadas de lado. Eu tenho um projeto de extensão, ajudei a abrir a empresa Junho de Engenharia Elétrica, a gente está com um projeto de extensão, tem um outro projeto de extensão que eu só não submeti por causa da pandemia, e um projeto de ensino circulando. Além de sala de aula, eu fui muito presente, eu sou presente, eu conheço a instituição. A partir da coletividade, a partir do trabalho em equipe, a gente faz um trabalho bem feito, mas não é um trabalho de um só. Eu não posso me lançar sozinho um candidato e dizer que eu vou ser candidato de todos, mas quem é o grupo ou as pessoas que estão ali apoiando aquela causa? E isso conta muito, porque são pessoas que vão estar à frente junto com o diretor, e o diretor não faz um trabalho só, tá? Eu não precisei estar de 2015 a 2018 aqui no campus para saber o que estava acontecendo aqui. A gente participa de grupos de WhatsApp, a gente recebe e-mails, a gente acessa o SWAP. Ou será que as pessoas que fizeram esse tipo de crítica em relação a mim, será se elas vivem que era? Eu preciso estar fisicamente em Brasília para saber o que acontece sobre política no Brasil? Obviamente que não. Se qualificar, se formar. Hoje a gente tem, por exemplo, 9 professores afastados por doutorado. 9. A gente tem 5 técnicos administrativos, dos quais 3 já estão afastados e 2 estão saindo agora, um para o doutorado e um para o mestrado. Os professores, está circulando informação que se qualificar não é legal. Então, tem professor que está se ofendendo com isso, e não é legal. O que eu quero dizer para os colegas que estão disputando junto comigo, vamos ter um pouquinho mais de cautela, vamos trabalhar nas nossas propostas. Existem perfis que foram criados, fakes, só para atacar a minha campanha, uma coisa até desnecessária. Vamos debater propostas. Eu estou com propostas, a gente está fazendo proposta.
Então, vamos trabalhar, vamos respeitar os colegas que saem para se qualificar, porque a nossa evolução depende disso. E eu vou trabalhar para isso, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Tempo finalizado. E neste momento, então, finalizamos também o sexto e último bloco do nosso debate realizado e organizado pelo SINCEP, e em nome do sindicato, eu agradeço a participação de todos os candidatos, também agradeço neste momento a audiência de todos que nos acompanharam ao vivo pelo Facebook, professores, alunos, servidores e público em geral com interesse nessas ideias. Parabéns mais uma vez a todos os candidatos pelo debate limpo, debate claro e com muita troca de ideias para que a democracia seja feita, que é o que o sindicato espera, que os alunos, professores, servidores e vocês também esperam. Neste momento, então, finalizamos o nosso debate. Obrigado. Obrigado. Parabéns a todos. Valeu, pessoal. Até mais, viu? Até mais. Um abraço. Um abraço. Boa tarde.